Olá, Mojuba a todos, eu sou o Babalorixá Rafael Oliveira, criador do Instituto Mojubaxé e também especialista em religiões pela Faculdade de Rockman. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do mundo, a criação dos orixás e sobre a percepção e a visão Yorubá e Ketu Nagô. A gente ressalta que o conhecimento aqui aplicado não é a verdade absoluta. A gente sabe que a gente tem outros conhecimentos, né? O conhecimento do povo Banto, do povo de Jeje, de Voduns, né? Cultua Vodun, do povo de Angola, que cultua os inquices, e a gente vai passar conhecimento exclusivamente do povo Nagô, o povo Yorubá. Dito isso, a gente vai entender um pouquinho sobre a concepção de céu, né? Na religião Yorubá a gente não tem céu, a gente tem o Orum. O Orum nada mais é que o espaço sagrado. E esse espaço sagrado, antes da criação do mundo, ele foi dividido em 9 portais, 9 passagens, né? 9 espaços. Acredita-se até que o ser humano também passe por esses 9 estágios até chegar à sua elevação espiritual, né? Conduzidos por Oiá, Messã. Então, Messã, Orum são os 9 portais do céu. O que são os Irumolés? Os orixás nada mais são que partículas de Deus, né? Deus dividiu-se em partículas e deu a cada uma dessas partículas um poder sobre a natureza. Os dois grupos que o Olodumare formou foram os Eborais e os Funs, né? Os Eborais é um grupo mais robusto, ele tem um maior número de orixás, vai do orixá Exu até os orixás de água, por exemplo. Exu, Ogum, Oxóssi, Logun Edé, Irilé, Iroko, o Luerê, né? Iroko e Luerê são o mesmo orixá, segundo a visão Yorubá. Ossan, Obaluaê, Oxumaré, Nanã, Xangô, Oiá, Emunjá, Oxum, Adê, Olokun, que é o orixá do mar, Obá, Euá. Os Funs são os orixás mais ligados à criação do homem, à criação do mundo, mais ligado a Olodumare, né? Os orixás brancos, digamos assim. A gente começa por Obatalá. O Batalá aqui no Brasil ele é conhecido como Orinxalá ou Oxalá, ou é dividido em Oxoguian e Oxolufã. A gente tem ainda nos Funs Odudua, Orumilá, né? Orumilá do culto de Ifá. A Jaguna é Beorum. Beorum é um orixá muito cultuado nas regiões africanas, né? Como se fosse a nossa comunidade no Orum. Babaoque é um orixá também Fun, que está muito ligado à elevação do mundo, à elevação do homem. Iemu é um orixá esposa de Orixalá, de Obatalá. E Baodu, que é um orixá também é chamado de Olokojé, que é um orixá ligado ao culto de Ifá. Sabendo dessa divisão entre Funs e Eborais, é importante a gente saber que para os Yorubás existem cerca de 401 orixás. Aqui no Brasil a gente conhece mais ou menos 16, 17 orixás. Mas na visão africana são cerca de 401 orixás. Eles acreditam que são 200 orixás da direita, que são responsáveis pelas energias benéficas, e 200 orixás da esquerda, que são responsáveis pelas energias maléficas, é como se fosse um equilíbrio. E um orixá, que é o orixá Ogum, que transita aí nesse equilíbrio entre os dois mundos. A gente tem que ter a concepção, para nós somos monoteístas. A gente até choca um pouquinho quando fala disso, porque muita gente acha que é panteísta. Muita gente de candomblé e de outros cultos de orixá se denomina como panteísta. O que é o panteísta? É aquela pessoa que ela cultua e ela acredita em vários deuses. O candomblé, a partir do conhecimento teológico, ele é uma religião monoteísta, ou seja, ele tem somente um Deus. Quem é o Deus? É Olodumare, né? Olo, o que está acima, o Senhor do céu. Partindo desse princípio, os orixás são partículas de Deus que dão suporte ao homem na Terra e que também têm domínio sobre as forças da natureza. Acredita-se, segundo a mitologia Yorubá, que o mundo foi criado de uma explosão. O Olodumare fez uma grande explosão no universo e aí criou-se uma bola de fogo. Essa bola de fogo ela foi resfriando e aí ela deu origem a Yangui, que é a primeira coisa criada e vista por Olodumare.
Yangui nada mais é que aquela laterita vermelha que simboliza Exu. A gente acredita que o primeiro Exu do mundo é Exu Yangui, Latopá. E aí, o Olodumare deu uma grande missão para o Batalá, que era a missão de criar o mundo. Então ele falou: o Batalá, meu filho, vai lá, desce nessa grande bola e faz dela um mundo. Nessa criação do mundo, a gente teve aí alguns personagens importantes que acompanharam o Batalá. Ele deu ao Batalá o saco da criação. Nesse saco tinha um punhado de terra, galinha da Angola, camaleão. Esses foram os bichos que acompanharam a criação do mundo. O Batalá, quando ele passa pela porta do céu para vir à terra, para fazer a criação do mundo, ele passa por Exu. E Exu disse assim: ué, não vai pagar a oferenda? Quando o Exu determina que o Batalá pague a oferenda, o Batalá meio que desdenhou de Exu. Então, há algumas complicações de o Batalá para criar o mundo. A primeira barreira que Oxalá enfrentou foi a embriaguez. Ele se embriagou e aí ele não teve sucesso efetivamente na criação. Mas aí, vendo que o Batalá demora, o Olodumare manda o irmão dele, o Dudua, né, que é um outro orixá Fum, e lá ver o que está ocorrendo. Quando o Dudua vem, o Dudua vê ali a imagem de o Batalá caído, né, embriagado, e ao seu lado o saco da criação e os elementos para criar a terra. Então o que o Dudua faz? Ele abre o saco do conhecimento, né, o saco do segredo, joga a terra naquele espaço que outrora era só água, e aí cria-se o primeiro monte e joga a galinha da Angola. Antes de eles virem do Orum por a terra, o Batalá deu para eles o Ofó, né? O poder de criar a terra. Não era uma areia comum, não era uma galinha de Angola comum. É uma areia sagrada, uma galinha de Angola sagrada. Então, o que ocorreu? Essa galinha de Angola começou a ciscar e dessa ciscada começou-se a se espalhar terra e a criar o planeta como a gente conhece hoje, a criar as plantas e a criar os animais. Então a primeira versão que a gente tem sobre a criação do mundo é essa, em que o Batalá ele falha e o Dudua ele efetiva essa missão. Então no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a criação dos homens